E aí pessoal, eu me chamo Melk e hoje a gente vai continuar com aquela nossa aula sobre amplificadores. E o tema de hoje é a solução de mais um dos problemas daquele nosso amplificador. Desse cara aqui, ó. Que tem... Ele é muito simples, né? Então ele precisa de muitos melhoramentos para você poder usar ele de uma forma mais segura, mais correta. Enfim, o que é que faltou, né? A gente não tem alguma malha fechada nele que torne possível você determinar ganho nele, né? Porque você só tem um sinal que entra diretamente em uma base ali, né? Vamos desenhar de novo. Fazer uma... recapitular o que é que a gente já fez. A gente tinha os dois diodos aqui, né? A gente tinha os transistores de potência. Daí a gente já colocou os resistores de emissor aqui. E daqui a gente já colocou transistor normal, beleza? Aqui, enfim, por enquanto eu não vou colocar o bootstrap aqui, né? Porque não é alvo da nossa aula de hoje. Então já basta isso daí assim. Então beleza. Colocou a base dele aqui, a base aqui, top, show. Então, a gente fez uma malha pegando um sinal de saída e colocando aqui, né? Fazendo uma realimentação negativa para deixar o sinal aqui, né? A constante próxima de VCC sobre 2. Então aqui eu tinha VCC, aqui sem nenhum áudio, né? Sem áudio, eu tinha VCC sobre 2. Só que isso nem sempre dava certo, porque depende de VCC. Aquela malha fechada que a gente fez, né? Com o nosso divisor resistivo aqui. Você tem que mudar ela sempre que a fonte muda. Se você vai colocar uma tensão diferente da fonte aqui, se você faz para 40 volts, e você quer colocar mais, né? Colocar 50 volts, que seja, você já tem que mudar essa malha aqui, infelizmente. Porque isso aqui é uma tensão fixa, né? Você põe 40 volts, não importa a tensão que vai ter, que você alimenta aqui, ele vai tentar colocar 40 volts. Botou 10, não importa a tensão, né? Então a gente vai corrigir isso daí, para que você possa ter uma liberdade de tensão de alimentação e de quebra, você possa determinar qual é o ganho do teu amplificador, né? Então, espero que gostem dessa aula. Primeiramente, vamos eliminar esse esquema aqui e fazer a introdução do par diferencial. Ou seja, a nossa realimentação negativa, seguindo aquele nosso princípio lá, só lembrando, a gente tem um amplificador com a entrada negativa e a entrada positiva, e aqui vai ser o erro. Ou seja, a diferença de sinal entre eles, né? Ou seja, mais in menos in multiplicado pelo ganho vai ser igual ao erro, né? E esse erro aqui, a gente quer que ele tenda a zero, quando o tempo tende ao infinito. Ou seja, eu preciso de uma entrada positiva e de uma entrada negativa, ou seja, uma entrada inversora e uma entrada não inversora, né? A gente chama de inversora. Essa aqui, porque ela inverte, né? E essa aqui é a entrada não inversora. Certo? Então a gente vai fazer isso com um par diferencial. Vai colocar eles aqui, ó. São dois transistores PNP. E daí o que a gente vai fazer? Um deles vai aumentar a corrente na base desse nosso transistor aqui. Lembre-se que a gente tinha realimentação aqui, beleza? Mas a modulação aqui, o áudio variava aqui no meio, né? Das nossas fontes de corrente, conforme a corrente a gente colocava aqui na base. Muita corrente aqui mudava a tensão dos caras, da referência, né? Pouca corrente mudava a tensão também. Aí tinha uma corrente de equilíbrio aqui na base dele, que tornava VCC sobre 2 nesse ponto. Agora a gente vai fazer isso por meio do par diferencial. Então o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou juntar normal. Aqui eu tenho que colocar uma fonte
de corrente também. Então você tem uma fonte de corrente nesse ponto. E eu vou pegar da alimentação, do mais VCC. Aí eu alimento a fonte de corrente, vai passar uma corrente constante aqui. E vai alimentar esses dois transistores. Logo, a corrente ela vai se bifurcar aqui, ó. Parte da corrente vai passar por esse transistor e outra parte da corrente vai passar por esse outro transistor aqui, certo? Agora, aquele que vai aumentar a corrente na base vai ser a minha entrada não inversora, entrada positiva. E eu vou escolher essa aqui, ó, vai ser a minha mais in. Então a corrente vai fluir por aqui e essa corrente eu vou mandar diretamente para a base desse cara. Pronto. Então vai aumentar a corrente ali, certo? Agora esse outro cara aqui, ele vai reduzir a corrente. Você pode colocar um resistor se quiser, ou colocar direto. Eu vou botar direto porque a ideia é tornar simples o circuito e passar a ideia do funcionamento do circuito. Não precisa de fato você pôr resistor aí. Beleza. Então esse transistor aqui, qual é o papel dele? Imagine que você tem uma tensão aqui, ó. Tem uma tensão nesse ponto, uma V de T. Se você fecha esse transistor totalmente, a tensão aqui ela vai tender a zero. Se a tensão for zero, qual é a tensão que sobra para esse transistor jogar na base desse outro? Zero. Então esse cara aqui, ó, vai ser a minha menos in. Quanto mais corrente a gente coloca aqui, ó, menos corrente vai sobrar para colocar na base desse cara aqui. Então agora eu tenho um par diferencial com um transistor que aumenta a corrente lá e o outro transistor que reduz a corrente, né? Que ele mata a tensão desse ponto. Beleza? Então essa é a ideia do par diferencial. Então, beleza, você colocou isso daqui. Agora o que é que eu posso fazer? Eu posso substituir uma fonte de corrente por apenas um resistor em série de valor alto. Porque se você varia a tensão nesse ponto, a corrente não muda tanto se o resistor for de um valor alto. Então geralmente a gente usa 10K nesse ponto para cima. A gente só utiliza resistores de alto valor para poder fazer uma fonte de corrente aproximada. Só que o ideal é você pôr uma fonte de corrente mesmo, mas somente o resistor funciona também. E torna o circuito simples. Então beleza, aqui vocês já pegaram a ideia, né? É uma corrente que se bifurca, um vai matar a corrente e o outro vai adicionar a corrente ali. Top. Agora aqui eu já tenho essa ideia de tensões. Então, o erro, a gente já sabe que o limite do nosso erro, nossa função erro de t, ela vai tender a zero. Na verdade não seria mais ou menos isso, né? Seria assim, o limite é quando o tempo tende ao infinito da nossa função e de t é igual a zero. Agora sim está correto. É isso aqui que vai reger sobre a realimentação negativa. Então qual é a ideia? Aqui eu vou colocar meu sinal de áudio. Aqui eu vou colocar o outro lá que eu quero controlar. E um menos o outro, multiplicado pelo ganho, à medida que o tempo vai tendendo infinito, vai fazer o erro se tornar zero. Então isso daí que vai me possibilitar fazer o ganho do meu amplificador. Certo? Isso daí a gente vai fazer num próximo vídeo sobre amplificadores de áudio. Certo? Então, pegando a ideia, agora eu não tenho mais uma realimentação direta desse transistor. Eu controlo a corrente por meio do par diferencial. E o par diferencial ele faz esse papel aqui, ó. Certo? E eu vou fazer o erro, a diferença entre as duas entradas tender a zero quando ele entra no regime permanente, que é esse t ao infinito. Certo?
Ou seja, é como ele vai se estabilizar, como que o circuito vai ficar estabilizado, certo? Então beleza pessoal, até o próximo vídeo e até mais.